Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que quando a pastora falou para mim assim, Juliana, você vai pregar? Me deu 7 tipos de doenças diferentes. Me deu muita dor de estômago, eu passei mal, a ansiedade atacou. Eu falei, pastor, eu não prego. Ela falou assim, não, mas você vai pregar. Você prega assim. Eu falei, então tá bom. Eu sou muito conhecida, né? A oração do Pai Nosso. E hoje eu vou estar trazendo uma reflexão sobre a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu parei para refletir sobre essa mensagem, Deus falou muito comigo com essa mensagem. E Ele tem falado comigo desde a quinta-feira retrasada. E todas as mensagens que foram vindo do culto da semana passada até o culto daqui, todas falaram sobre a vontade de Deus, sobre o encontro com Deus quando tudo muda, quando Deus está no projeto e as coisas começam a literalmente sair do nosso controle, mas está tudo bem, né? Está no controle de Deus. Bom, vamos lá. Mateus 6, do versículo 8 ao versículo 13, diz assim: Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês oram assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Pode Deus. se assentar. Aleluia. Oh, glória. O versículo base que eu vou estar usando para essa pregação, eu falei com a pastora, né? Eu faço lives no TikTok e eu faço devocionais. Então, pastora, eu vou pregar como se fosse o meu devocional. E ela disse, tudo bem. Amém. No versículo 10 de Mateus 6,10 diz assim: Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Hoje em dia nós vivemos em uma geração que aprendeu a enxergar Deus como aquele famoso povo do 3 minutos, né? O famoso crente miojo, que enxerga um Deus que tem que fazer tudo pro agora. Nós vivemos em uma geração onde a tecnologia era tão avançada que nós não sabemos esperar. E muitos altares têm pregado a ideologia da Xuxa. O que é a ideologia da Xuxa? É que tudo que você pedir, o cara lá de cima, ele vai te dar. Você vai jejuar, você vai fazer um voto de R$91, você vai fazer um voto da água abençoada e Deus ele vai te dar. Por meio da fé, ele vai te dar. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus apenas de sim. Ele é um Deus também de não. E a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Verdade. E eu estava conversando com meu marido, né? Quantas vezes nós oramos, buscamos, clamamos, pedimos para que Deus ele faça algo na nossa vida. Falamos que aceitamos a vontade de Deus, por mais que ela seja desafiadora, por mais que o processo ele doa, mas dizemos que tudo vai dar certo no final. Nós temos essa certeza dentro do nosso coração. Mas é muito difícil quando nós olhamos para o cenário onde oramos, aonde buscamos, aonde pregamos, aonde talvez você tenha feito até um propósito com Deus de muitos dias, talvez pela vida de um filho, talvez pela vida de um esposo, por uma restauração, e nada acontece. O não do Senhor, sabemos que ele é um ato de cuidado conosco, mas muitas das vezes, mesmo sabendo disso, o não do Senhor pode ser um desafio. Às vezes enxergamos no meio do processo um Deus que destrói sonhos, quando Ele diz para nós que não vai fazer o que nós queremos, mesmo nós buscando, mesmo nós orando, mesmo nós jejuando. Na Bíblia diz que Deus ele não é um gênio da lâmpada. Ele é um poder não é um poder ilimitado, mas Ele não anda segundo as nossas expectativas, porque as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos projetos são muito pequenos perto daquilo que Deus tem para nossas vidas. E a vontade de Deus, ela é sempre maior do que a nossa. Verdade, aleluia. Deus, Ele não é um destruidor de sonhos, por mais que Ele tenha dito não para algum projeto seu. Deus, nessa caminhada que eu tenho tido com Ele, aonde desde o ano retrasado, eu falei para Deus, né? Eu contei para os irmãos aqui na terça-feira, que eu tenho orado muito e pedido para Deus, Senhor, me ensina a confiar novamente no Senhor. Porque eu venho de uma
situação, aonde desde os meus 15 anos tem um projeto sobre a minha vida que todo ano Deus ele usa pessoas para falar sobre esse projeto. E já se passaram mais de 13 anos desde que a promessa foi entregue na minha vida. E eu até falei com a minha mãe sobre isso, e eu falei para minha mãe assim, é muito difícil quando Deus ele fala sobre o projeto, fala sobre a vontade dele, mas não fala sobre o processo que nós vamos passar para viver a vontade dele. Que não é um processo fácil. É um processo que nos desafia todos os dias. É um processo que você levanta da cama e você fala para Deus, me dá força para continuar. Porque sozinha não tem mais força para continuar. É um processo que você tem que olhar e falar assim, eu estou debaixo de uma promessa, sou guiada por uma palavra e eu creio naquilo que Deus vai fazer. Vendo tudo dando errado, vendo a comida faltar, vendo o cenário estar de ponta cabeça, vendo tudo desabar, aonde você se encontra no meio de ruínas, você tem que aprender a ajoelhar e falar, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Quando na verdade nosso coração, o que Ele quer de verdade é murmurar, é reclamar, é questionar, é jogar tudo pro ar e falar, desisto. Mas quando nós falamos para Deus, Senhor, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver a sua vontade, não a minha. Eu entendo que a vontade dele é superior a tudo aquilo que eu sonhei, a tudo aquilo que eu projetei. E eu aprendi na minha caminhada que Deus, ele não é um destruidor de sonhos como eu imaginava. Porque eu coloquei muita coisa no altar e ele disse assim para mim, não. Quando eu iniciei na internet, eu iniciei com um projeto de maquiagens, porque o meu projeto inicial era fazer maquiagem, ser usada pelo Hopi Hari, porque eu queria muito trabalhar fazendo maquiagem artística de monstros no Hopi Hari. E eu lembro que na pandemia eu entrei numa forte depressão e Deus levantou pessoas para dizer, você está no caminho certo, mas buscando a fonte errada. E eu falava, mas esse é meu sonho, eu estudei para isso, eu trabalho desde os meus 13 anos com maquiagem artística e eu batalhei muito para chegar onde eu estou. E Deus ele falou assim, não, mas não é isso que eu tenho para você. E eu peguei aquele projeto e do dia para a noite eu tive que mudar todo o meu conteúdo. O conteúdo onde eu fazia maquiagem de monstro, que eu achava maravilhosa, incrível. Era um trabalho assim, gigante. Meu marido, todo dia ele viu monstros diferentes dentro de casa. Ele tinha que se acostumar com isso. E eu tive que mudar meu conteúdo. Do dia para a noite, todos os seguidores que eu tinha conseguido, depois de 2 anos trabalhando na internet, eu perdi todos. Eu vi o meu mundo desmoronar. Eu tinha conseguido parcerias com algumas marcas de maquiagem artística e literalmente elas me abandonaram. Não tinha mais conteúdo, não tinha por que estar comigo, não tinha por que me pagar, não tinha por que investir. E naquele momento eu lembro que eu ajoelhei e falei para Deus assim, o Senhor me chamou para fazer uma obra na internet e eu não sei nem falar. E hoje eu estou aqui pregando. E eu falava para Deus, minha primeira live, eu abri, meu marido lembra, e eu falei assim, eu estou sentindo muito de falar algo para as pessoas nas redes sociais. E quando eu abri aquela live, eu lembro que entrou algumas pessoas, mas ninguém ficava. E aquela live durou exatamente 2 minutos. E foi uma live onde eu chorei, onde muitas pessoas falavam, você não sabe falar, sua dicção é horrível, você não sabe o que você está falando, um monte de gênios da teologia entraram para falar que eu não sabia o que eu estava pregando e eu fiquei muito entristecida com aquilo. E eu falei para Deus, quando o Senhor chamou Jeremias, o Senhor olhou para ele e viu algo diferente do que ele se enxergava. E o Senhor usou aquele menino. Então se o Senhor me chamou para essa obra, que o Senhor me use. Glória a Deus. E a partir daquele momento eu vi que Deus não era um destruidor de sonhos. Ele era um fabricante de sonhos, mas um fabricante de sonhos eternos. Porque eu entendi que não tinha nada a ver comigo, tudo tinha a ver com Ele. É para Ele. O milagre que nós vivemos nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Quando eu contei aqui que eu fui curada de uma doença no meu útero, hoje eu fui fazer outro exame, para a glória de Deus não tem rastro nenhum. Não foi por conta da Juliana, foi por conta dele. Não foi para minha glória, foi para a glória dele. Glória a Deus. Porque muitas pessoas através desse testemunho vão voltar a sonhar que Deus cura. Vão voltar a sonhar que Deus transforma. Vão voltar a sonhar que Deus restaura. A vontade do Senhor é diferente da nossa. E muitas das vezes Ele desfaz a nossa própria vontade quando decidimos o seguir, para que a dele possa prevalecer.
E quando nós fazemos essa oração do Pai Nosso, que é uma oração muito comum, talvez hoje você já tenha orado ela de manhã, talvez você tenha ensinado para os seus filhos, porque de noite os meus filhos eles oram no Pai Nosso. A gente está ensinando a eles a sempre estarem em oração. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração comum. Ela é uma palavra de rendição. Ela é uma oração onde você crucifica a si mesma, os seus desejos, e abre espaço para viver os planos maiores do Senhor, que são planos totalmente diferentes do nosso, mas são planos bons, são planos perfeitos, são planos agradáveis. No livro de Jeremias 29:11, vai dizer que: porque sou eu, o seu Deus, que conheço os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar-lhe danos. Planos de dar-lhe um futuro com esperança. E ainda diz mais, mas para isso, para alcançar esse sonho, esse futuro que Deus tem reservado para você, Ele diz: então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e vocês me acharão, quando me procurarem de todo o seu coração. E aquele que procura Deus tem uma mudança muito grande na sua vida. Nós podemos ver aqui alguns exemplos bíblicos. Davi, ele era um sonhador, sendo apenas um pastor de ovelhas ali naquele campo. Mas Deus, quando teve o encontro com Davi, enxergou um coração ali de Davi, um coração diferente, um coração de um homem temente a Deus. E a vontade de Deus tirou Davi do campo e colocou Davi no trono. Para Davi, ele continuaria sendo um pastor de ovelhas, mas para Deus via algo maior. Deus talvez tenha olhado para Davi e falado: o seu sonho é continuar pastoreando, é ser um grande pastor, mas para mim, eu tenho um trono reservado para você. Pedro, ele era um grande pescador de peixes, excelente no que ele fazia, ele era referência na área dele. Mas Jesus viu em Pedro um potencial que ele não viu. Tirou ele daquilo, transformou Pedro em uma nova pessoa. A vida de Pedro foi completamente transformada pela vontade de Deus. Mateus, ele era um cobrador de impostos e ele costumava a viver ali, né, rodeado das riquezas. Ele tinha ali um poder diferente de suas mãos. Mas Jesus o chamou para ser um discípulo e ele deixou tudo para trás para viver a vontade de Deus. Davi trocou sua vontade para viver a vontade de Deus. Pedro trocou sua vontade para viver a vontade de Deus. Mateus trocou a sua vontade para viver a vontade de Deus. Paulo foi outro. Ele era um grande perseguidor, chamado Saulo. As pessoas tinham muito medo dele. Ele era cheio de ambições próprias. E ele era cercado por pessoas que só queriam ver ali o povo de Deus ser castigado. Mas Jesus teve um encontro com Paulo. E a partir daquele encontro de Saulo, ele teve um novo nome, Paulo. Porque essa nova história se reiniciou sobre a vida dele. Deus não apenas restituiu aquele homem e colocou um novo nome, mas lhe deu novos motivos para sonhar, novas palavras para pregar e novas coisas para brigar. Ele brigava por meio do evangelho, ele levava o evangelho para toda a criatura sem ligar para quem ele estava pregando. Podia ser com o grande, podia ser com o pequeno, mas ele fazia a vontade de Deus. Glória a Deus. E o que eu acho muito legal nessas histórias, e o que tem a ver com a minha história, e o que tem a ver com a sua história, é que para estarmos aqui nós tivemos que abrir mão de muitas das nossas próprias vontades. Hoje a pastora está doente, talvez ela não estaria aqui. Hoje aconteceu 1000 coisas de manhã, eu fui para o médico, teve muita correria. E eu falei com o Emerson, hoje está tudo dizendo para a gente não ir para o culto. A caixa começou a falhar, estava tudo dando errado, mas nós estamos aqui para a vontade de Deus. Eu não sei como você chegou nesse culto, mas eu sei que você passou por muitas coisas para estar aqui nessa noite. E talvez, para seguir a Jesus, você teve que deixar muitos dos seus sonhos para trás. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ter uma certeza que valeu a pena. Porque abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus é algo extraordinário. Os sonhos de Deus são sempre melhor do que os nossos. Glória a Deus. A nossa oração, irmãos, elas são como canções. Orações que elas são de rendição, ela reconhece uma hierarquia. A oração que confia e troca, às vezes, muitas coisas que nós mesmos queremos para viver a vontade dele. Quando nós dizemos que nós aceitamos a vontade de Deus, o processo inicial pode ser doloroso. Principalmente quando você vê os seus sonhos, tudo aquilo que você planejou, lutou, simplesmente diante dos seus olhos morrer. Mas saiba que Deus,
Ele tem o melhor para você. Deus, Ele não disse não para frustrar os teus sonhos. Deus, Ele não é um Deus cruel, porque Ele não fez o que você queria na hora que você queria. Ele é um Deus de novas oportunidades. Ele é um Deus que te ajuda a viver a realidade de sonhos maiores. Ele é um Deus que te reconstrói todos os dias. Ele é um Deus que pega pessoas que para o mundo não tinha valor nenhum e transforma em referências. Esse é o seu Deus. Ele é um Deus de transformação. E uma reflexão que eu deixo para os irmãos nessa noite é: será que nós hoje estamos glorificando o Senhor, vivendo a vontade dEle? Ou será que nós estamos sendo nosso próprio Deus, vivendo de acordo com as nossas vontades? Essa é uma reflexão que eu deixo para os irmãos, porque é uma reflexão que eu tive que ter. Quando eu disse para Deus, eu estou aqui, eu quero viver as tuas vontades, Ele falava não e eu falava, mas eu vou. E as consequências eram muito tristes. Porque Deus, Ele diz o não por livramento. Talvez aquilo que você falou assim, não deu certo, foi um livramento disfarçado. E é mais um motivo para você glorificar. O passo de hoje pode mudar tudo na sua vida. E o que Deus quer de nós não é um momento aqui, 2 horas de culto, 1 hora de culto, uma oração do Pai Nosso de manhã. O que Ele quer verdadeiramente de nós é um relacionamento com Ele. Ele quer que nós venhamos aprender a confiar nele, não do jeito que nós ouvimos, porque não confiamos em Deus por ouvir falar dele. Nós temos fé por ouvir falar, mas só confia no Senhor aquele que tem experiências com Ele, aquele que tem um encontro com Ele, aquele que tem uma vida com Ele. Ele não quer religiosidade, ele não quer 2 horas de culto, ele não quer que você o adore da boca para fora. Ele quer intimidade, ele quer entrega, ele quer renúncia. E uma das coisas que Deus mais tem cobrado em todos esses cultos é posicionamento. Hoje nós queremos viver milagres do nosso jeito, do nosso tempo, mas nunca foi sobre nós. É tudo no tempo dele, é tudo no jeito dele, porque tudo é para ele e todas as coisas são para a glória dele. Aleluia! E hoje é dia de nós não apenas abrirmos a boca para declarar Senhor, eis-me aqui, mas é mudar as nossas atitudes para viver o eis-me aqui. Uma das coisas que eu falo para minha mãe é: mãe, eu nunca vou pregar no culto, você nunca vai me ver pregando na igreja, porque eu não nasci para pregar para frente. Porque dentro da igreja a gente ouve muitas das vezes, na igreja nós escutamos muito o nosso próprio ego ser inflamado. Muitas das vezes os pastores hoje em dia é muita revelação, é muita entrega de milagre, é isso, é aquilo. E eu falo para minha mãe, eu não vou pregar assim. Porque os irmãos que entram na minha live, eu sou conhecida como a irmã do chicote, porque eu falo muito sobre posicionamento, eu falo sobre viver a vontade de Deus, e eu iniciei muito esse mês falando sobre confiança, porque é algo que eu vivo. Porque a palavra do Senhor me ensinou que eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Se eu prego sobre renúncia é porque eu estou aprendendo a renunciar. Se eu prego sobre confiança é porque eu estou aprendendo a confiar. Se eu prego em abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus é porque eu estou fazendo isso. Porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Porque senão eu estaria mentindo. Glória a Deus, aleluia. Então é momento, irmãos, de nós nos entregarmos. Porque eu orar e falar para Deus que seja feita a sua vontade e querer viver a minha, é literalmente uma pura hipocrisia. Fazemos uma oração tão simples que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que é uma oração que destrói os nossos sonhos egoístas, para abraçar os sonhos de Deus. Ana, ela só aprendeu e viveu o milagre que ela realmente precisava viver quando ela entendeu que o meu sonho não é para que Penina possa ver que eu posso gerar, mas o meu sonho tem que ser para glorificar o nome dele, porque os sonhos dele são duradouros, os sonhos dele são eternos. E uma certeza eu tenho, e eu quero declarar isso para os irmãos antes de finalizar, que os sonhos dele jamais se frustrarão. E se eu posso dizer uma coisa para vocês hoje, com a minha certeza, além do que os sonhos de Deus não se frustrarão, é viver a vontade de Deus. É algo extraordinário. Quando eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele, eu aprendi o que é amor, eu aprendi o que é cuidado, eu aprendi o que é zelo, e eu aprendi quem é ele. Porque eu não aprendo quem
eu aprendi por experiência. Aleluia. E hoje eu posso dizer, tudo eu posso por meio daquele que me fortalece. Porque no dia que faltou tudo, eu só estendi a mão e falei, Senhor, tudo eu posso em Ti. E de noite Ele mandou provisão. Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos e Ele te faz voltar a sonhar. Confie nele e aprenda que a vontade dele sempre será a boa, a perfeita e a agradável. Verdade. Vontade sempre será a melhor. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias, glórias, aleluias. Isso porque ela falou que ela não sabia pregar.